Bom, pessoal, então agora a gente vai passar a segunda parte da nossa introdução à derivada, em que a gente vai estudar a derivada como taxa de variação instantânea. Certo? A gente viu, né, no nosso primeiro vídeo sobre derivada, né, que a derivada pode ser interpretada geometricamente como a declividade da reta tangente. Né? Ou seja, a declividade da reta em azul aqui, né, que melhor se ajusta à curva em verde. Tá? Nas redondezas de um certo ponto base, o ponto x0 aqui. Tá? Vocês podem ver aqui, né, que nós temos o gráfico em verde, uma curva, pode ser uma função bem complicada, e nas proximidades de x0, essa curva pode ser aproximada por uma reta, a reta tangente, e a declividade dessa reta a gente viu que é dada por um limite especial que a gente chama de derivada. Tá? Vimos isso no vídeo anterior. Então agora a gente vai ver que a derivada tem uma outra importante interpretação. Né? Inicialmente vamos lembrar então da função afim mx mais b, y igual a mx mais b, cujo gráfico é dado por uma reta. A gente sabe que m, chamada declividade da reta, nos dá a taxa de variação de y em relação a x. Né? E vamos comparar isso, né, com o movimento retilíneo uniforme, ou seja, com uma partícula, um objeto que se move com velocidade constante. Então, se x igual a t representa o tempo, a gente pode dizer que a posição desse objeto vai ser dada por y0 mais vt. Tá? Então, nós temos aqui um objeto que se move com velocidade constante v. O gráfico, né, que nos dá a posição do objeto em função do tempo t, vocês estão vendo aqui. E se eu pegar dois pontos quaisquer A e B, né, considerar a variação de posição dividido pelo tempo transcorrido, eu tenho a velocidade do objeto, né, a velocidade média do objeto, e isso coincide, né, com a declividade da reta. Né? Então a gente sabe lá da física, né, que a velocidade é a variação de posição dividido pelo tempo transcorrido, né? Só que aqui a variação de posição nada mais é do que ΔY e o tempo transcorrido nada mais é do que ΔX. Então a velocidade, velocidade média aqui, ela coincide com a declividade da reta. Certo? O que acontece, né, quando a gente passa por um movimento mais elaborado? Né? Vamos supor que a velocidade não é mais constante e a posição é dada por y igual a f de t, onde f é uma função qualquer. Então é natural pensar em aproximar a velocidade real do objeto no instante t0, para um determinado instante que eu vou fixar, chamar de t0, pela velocidade média desse objeto entre o instante t0 e o instante t0 mais h. Tá? Essa velocidade média, né, a gente sabe que é dada pela razão entre a variação de posição e o tempo transcorrido, ou seja, a velocidade média, né, no intervalo de tempo que vai de t0 a t0 mais h, é a posição em t0 mais h, menos a posição em t0, dividido pelo tempo transcorrido, que no caso aqui é h. Tá? E quando a gente olha para isso, né, a gente tem o quê? Né? A gente reconhece que na velocidade média, a declividade da reta secante. Tá? Então imaginem que a função f de x, cujo gráfico está em verde aqui, representa a posição de um objeto ao longo do tempo. Tá? Vamos pensar que x é igual ao tempo. E se eu pego então um ponto x0 aqui, ou se eu quiser posso chamar de t0 também, e t0 mais h, né, eu vejo que o objeto varia de posição, passando de f de x0 para f de x0 mais h, e portanto então a sua variação de posição é dado pelo ΔY, ft0 mais h menos ft0, dividido pelo tempo transcorrido, que é h. E isso é exatamente a declividade da reta secante, como a gente viu, né, no vídeo anterior. Certo? Quando a gente aproxima a velocidade no instante t0 pela velocidade média nesse intervalo de tempo, a gente pode cometer um erro, né, porque, né, a velocidade média no intervalo que vai de t0 a t0 mais h, ela pode diferir bastante da velocidade no instante t0, porque o objeto pode estar sofrendo acelerações que vão mudar a velocidade desse objeto ao longo desse intervalo de tempo. Então a gente vai resolver isso fazendo o tempo, né, o intervalo de tempo h tender a zero. Tá? Se eu fizer um intervalo de tempo h onde eu calculo a velocidade média tender a zero, eu não vou dar tempo para que
ocorram maiores variações de velocidade. Né? Se o intervalo de tempo for muito pequeno, o objeto não vai conseguir praticamente mudar de velocidade. Então a gente vai definir a velocidade instantânea desse objeto no instante t0 como o limite de ft0 mais h menos ft0 sobre h, ou seja, o limite da velocidade média entre os instantes t0 e t0 mais h. Tá? Isso então é a definição de velocidade instantânea em t0. Tá? Note então que a velocidade instantânea é dada pelo mesmo limite que nos forneceu a declividade da reta tangente. Ou seja, a velocidade instantânea vai ser dada pela derivada da função no ponto t igual a t0. Certo? E, bom, mais geralmente a gente pode dizer que a derivada de uma função em determinado ponto define a taxa de variação instantânea da função nesse ponto. Certo, pessoal? Então é isso, tá? Eu vou agradecer a atenção de vocês. Esse é o final do nosso vídeo, tá? De introdução à derivada parte 2, a derivada como taxa de variação instantânea.